É um estudo uma oportunidade para a gente tirar dúvidas, né? Uhum. E eu queria começar isso, queria começar orando, né? Uhum. E, Som? e cada semana a gente É o vai som. avançando. Vou desligar o som. E cada semana a gente vai avançando um pouquinho, tá bom? Amém. Então a gente vai começar pelo início aí, que é compreendendo uma aliança, né? Para a gente conversar, esclarecer, tirar dúvidas, né? Vamos orar? Vamos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, honras, louvores. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos juntos, compartilhando da tua palavra, de uma forma especial sobre esse assunto tão relevante para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada. Ó Deus, por esta corrida que estamos correndo, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor traga esclarecimento, que o Senhor, ó Deus, firme, ó Deus, as nossas convicções, as nossas crenças naquilo que a tua palavra diz. Tira toda dúvida e que o teu Espírito Santo faça a obra completa em nossos corações, nas nossas mentes, é nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero começar falando sobre compreendendo uma aliança, e a gente vai participando junto, né? A aliança, tudo que está na palavra é em torno de aliança, né? Então, o começo lá é a aliança adâmica, né? Existe a aliança adâmica, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, davídica, e depois a aliança de Deus com Cristo, e onde nós somos inseridos e vivemos esse novo tempo, essa nova aliança. A gente não vai ficar falando de cada uma, porque todas elas estão relatadas no Antigo Testamento, e somente a nova aliança que se manteve como um mistério. Uhum. E a gente vai ler alguns textos sobre isso, principalmente o livro de Efésios. Paulo fala muito sobre isso em Efésios, sobre esse mistério que ficou para esse tempo, né, que é exatamente a nova aliança. Porque o homem, a gente já estudou pensamento hebraico, pensamento grego, pensamento bárbaro, né? E o homem viveu muito tempo, todas essas fases, e ele conheceu sempre as alianças anteriores sempre foram as alianças de Deus com o homem. E a gente viu como o homem é falho, né? Mas, enfim, eu quero começar falando sobre compreendendo uma aliança, né? Essa aliança é a mensagem central da palavra de Deus, todo o tempo é aliança, né? É através de alianças que Deus se relaciona com um homem, né? Como eu falei aí, todas essas alianças. Então, existe aliança e existe contrato, né? Na aliança, assim como um contrato, é um compromisso que une duas partes através de obrigações por ela estabelecida. Então, o contrato, você faz a sua parte, eu faço a minha, e a gente está selado. Aliança, não. Aliança é uma coisa que não tem fim. Uma parte sempre vai prevalecer. A parte mais forte sempre prevalece na aliança. Queria falar sobre a diferença de contrato e aliança, antes da gente depois entrar sobre, propriamente dito, em aliança. O contrato, as partes negociam entre si até chegarem a um acordo, que então torna-se um compromisso, aquilo que nós já falamos. O que significa que agora elas estão legalmente comprometidas uma com a outra. Então, o contrato você faz, né? Vocês assinam, o fórum da cidade ele responde juridicamente, enfim, isso é um contrato. Aliança, não há negociação. A parte mais forte oferece a aliança, a parte mais fraca que pode aceitá-la ou rejeitá-la. Sempre foi dessa maneira, né? O Deus de aliança
ele não barganha, né? Ele não se vende. Então, o Deus, ele é um Deus de aliança e não de contrato. Então, o Antigo Testamento, as alianças que foram feitas foram alianças de Deus com o homem. O Deus nunca errou. Nunca errou. Agora, o homem falhou. É por isso que isso foi limitado. Hoje nós vivemos, depois nós vamos falar sobre nova aliança, por que isso hoje não falha? Porque nós adquirimos a nova aliança pela fé. Amém. Porque Deus fez a aliança com Jesus. E Jesus está à direita de Deus. Ele e o Pai são um. Então é inquebrável isso. Então, essa possibilidade de quebrar a aliança não existe. Por quê? Porque foi Deus com Cristo que fez e nós tomamos posse disso pela fé. Nós adentramos essa aliança pela fé. Essa é a diferença. Então, as outras alianças, você vê, por exemplo, Deuteronômio 28. Então, ali é a aliança com o homem, né? Então a aliança ali, a aliança... Com o povo judeu ali. Você faz isso, se você será abençoado, todas essas bênçãos te alcançarão se você fizer isso. E todas essas maldições te alcançarão se você fizer isso. Então, era uma aliança, ou seja, se você obedecer, você é bem-sucedido. Eu serei seu Deus. Se você não obedecer, então são alianças que o homem infelizmente falhou. Então, mas louvado seja Deus, que Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabia de tudo isso, porque essa aliança com Cristo já foi feita antes da fundação do mundo, e foi por isso que Adão não foi exterminado no Éden quando pecou. Né? Porque senão já teria sido exterminado lá antes de ter aliança com Abraão, com Adão, porque ele errou lá. Então, a razão dele não ser exterminado foi por conta da aliança de Deus com Jesus, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É um negócio doido, né? Mas é assim que funciona. Por quê? Porque a gente vive no Cronos e Deus está no Aion. Tudo já aconteceu, não existe passado, presente e futuro. Já aconteceu. É como se fosse, olha, tudo para o Senhor já foi, enfim. Então é isso que a gente tem que entender. Vamos lá. Eu notei algumas coisas, então eu vou lendo aqui para a gente chamar a atenção. Outra razão pela qual não há negociação com Deus é porque não temos nada que Deus precise. Então, tudo que nós recebemos de Deus é pura graça, puro amor, né? Ele é autossuficiente. Isso é um benefício dele com cada um de nós. Então, não existe essa questão de negociação. O contrato, sim. Ou se você não cumprir a tua parte do contrato, esse contrato deixa de existir, né? É quebrado por uma das partes. Então, você compra alguma coisa, você vende alguma coisa, tudo à base do contrato, né? Agora, a aliança não é diferente. O contrato sempre pode ser quebrado por uma das partes. Ô, pastor, e assim, essa parte de tratar, né, o nosso Pai como uma aliança é tão revelador, assim, no nosso espírito, né? Porque como é algo que nós não teríamos direito, não teríamos acesso, é por fé, é pela graça, veio através de Jesus e nós o aceitamos, é como se a gente tivesse uma mentalidade para justamente fazer barganha no sentido de negociação, porque a gente vive contratos, né? Então, quando a gente fala de viver contratos, a gente vive de deveres, né? Então, olha, Fábio, você tem um contrato comigo, você sabe o que você tem que fazer, você sabe, né? Então, isso parece deveres. E quando a gente vê lá Deuteronômio, agora, quando o Senhor pegou e falou isso assim, não há negociação com Deus, porque simplesmente nele está tudo, ele não tem... O que você vai negociar? Nele está tudo. É justamente... É uma baita revelação a gente falar assim,
porque ele não precisava, e lá em Deuteronômio, quando ele fala, ele não está falando assim, se você pecar, como se fosse o contrato, sabe? Os deveres, as obrigações, ele não é bem aquilo. Ele está querendo dizer assim, que nós já estamos nele e nós já temos uma vida de bênçãos, mas, né, nós já temos uma vida de bênçãos, então é meio que quando a gente quebra, né, e acho que a gente vai também falar disso em algum momento, dessa quebra da aliança, né, dessa quebra da nossa parte, digamos Sim. assim, da aliança, né, que é onde a gente perde tudo aquilo que já está na aliança. Eu vou falar o que acontece? Na nossa cultura ocidental, principalmente brasileira, né? Nós aqui, nós não vivemos alianças. A única aliança que a gente vive é casamento. E o brasileiro tem uma concepção muito errada acerca de aliança. Por quê? Porque os casamentos são totalmente quebrados. Então, o único exemplo de aliança que nós temos é o casamento, e a maioria não funciona, né? Mas a gente precisa aprender isso biblicamente, porque Deus é um Deus de aliança. E isso é coisa... Olha, essa é uma segurança tão grande para a gente. É muito. À medida que a gente for aumentando nesse conhecimento, principalmente da nova aliança, né? Nós vamos ver que é uma segurança muito grande para a gente tratar com Deus, um Deus de aliança. Você terminou? Não. Falta muito? Tem bastante coisa, mas depois você entra. É porque eu vou entrar aqui. Não, espera um pouco. Oi? Manda bala. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que a Fabi falou. Então, o contrato pode ser quebrado por uma das partes. Na aliança, mesmo se quebrarmos, Deus permanece fiel. Só que nós sofremos as consequências do erro, né, dos atos. A aliança permanece, mas é aquilo que Paulo escreve: tudo que o homem semear, ele vai ceifar, né? Então, essa palavra é em cima da nova aliança. Você vai colher, você vai plantar, você vai colher. É a lei da semeadura. Então, mas isso não quer dizer que você vai perder a salvação. Você vai colher a consequência do teu erro. Mas a aliança é firmada, ele não vai quebrar nunca, né? E realmente aquilo que a Rosângela falou, a aliança que a gente conhece aqui é o casamento, né? E ela representa o quê? A união de Jesus com a igreja. Por isso que Jesus fala tão forte, Paulo fala tão forte sobre isso em Efésios também. Marcos fala isso, Jesus fala isso, enfim. Por quê? Porque representa essa união, aquilo que Deus fez com Oséias, que fez Oséias ir buscar uma prostituta lá, ela veio e voltou para o prostíbulo, ele falou de novo para ela ir voltar lá, buscá-la de volta. Por quê? Porque o povo fez exatamente isso com Deus, se prostituiu com outros deuses. Mas Deus não deixou de amar e não deixou, vai lá buscar. Você representa o amor que eu tenho, está acima de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer erro que vocês possam cometer. Esse é o amor, por isso que a nova aliança ela é a expressão do amor de Deus por nós. Isso que a gente tem que entender, né? Essa imagem, né? Essa imagem de união perfeita entre Jesus e a igreja. Por toda a eternidade, é um negócio eterno, aliança inquebrável, né? Então, quando Deus fez com Jesus essa aliança e nós entramos pela fé, é eterno. É eterno, né? Uma outra coisa, o contrato, ele envolve promessa. Você faz isso, eu te faço isso, né? Você tem as cláusulas contratuais. São promessas. Você faz e amém. Você paga, você não vai ter sanção nenhuma. Se você deixar de pagar, você vai, né?
E aliança envolve juramento. E aqui, Hebreus 6, versículo 13 e 14, diz assim: quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Deixa eu perguntar, tanto a Fabi quanto o pastor Ezequiel e a Cidinha, que tipo de ensino vocês tiveram acerca dessa aliança de Deus, essa abraâmica? Como é que você entendia isso, Fabiana? Essa aliança era de Deus com Abraão? Eu entendi assim, que foi uma proposta, né, de aliança com Abraão e que se estende até nós por ele ter aceito. Assim. Então, mas essa aliança abraâmica não foi com Abraão. Já remetia a Jesus? Exatamente. Ele não terminou, a hora que ele terminar eu vou entrar aqui. Mas é essa a diferença desse estudo, ok? A nova aliança. Eu sempre soube que Cristo tinha feito uma aliança com a igreja. E você? A aliança com a igreja no sentido de nós termos... Nova aliança. Mas de nós termos, por aceitado Jesus como Salvador, o que ele fez, de nós termos recebido aquilo que a gente fala da procuração dele. Então, e aí é que vem a coisa tremenda. A nova aliança não foi feita com a igreja. A nova aliança não foi feita com a igreja. Se tivesse sido feita com a igreja, nós estaríamos fritos, porque a gente erra. Esse é que é a coisa linda desse estudo, essa descoberta. Deixa ele terminar e eu já entro. Bom, então, eu falei sobre o juramento aí, né? As promessas são maravilhosas, mas geralmente são condicionais. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, isso aqui é promessa. Se você fizer isso, você vai ser... Então, não andeis ansiosos. Se eu andar ansioso, eu vou colher o fruto do problema. Da ansiedade. Da ansiedade. É aquilo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. São promessas. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, isso são promessas. Ou seja, se eu obedecer, se eu seguir a risca, eu vou ser bem sucedido, porque ela está dando a resposta para mim. Entendeu? Isso não é aliança propriamente dita, não é, é o Evangelho. Então, vemos que a paz de Deus guarde os nossos corações, nossos pensamentos, precisamos entregar a Ele nossas preocupações, então eu tenho que descansar nele. Além de poderem ser condicionais, as promessas também podem ser quebradas, mas a aliança não. A promessa pode ser quebrada, a aliança nunca. Outra diferença entre contrato e aliança é que contrato exige troca de bens ou serviços, enquanto aliança envolve uma entrega pessoal, né? São diferenças. Na aliança, Deus recebeu as criaturas e transformou-as em filhos. Nós tomamos pela fé, né? E ele se deu por nós na forma de seu Filho, Jesus Cristo. Agora nós tornamos novas criaturas de natureza e descendência divina, em Cristo Jesus. As bênçãos de Cristo são bênçãos nossas. É uma coisa chocante quando a gente falou, na verdade até passou, né? Quando nós falamos de barganha, aí tem uma coisa chocante que eu vou falar. Questão, por exemplo, de votos. O que é um voto? Voto é uma barganha. Só que você faz, Senhor, se você fizer isso, eu te faço isso.
não é verdade? Barganha. É uma barganha da velha aliança. Da velha aliança. Não que você não possa votar hoje, por amor, por fé, entendeu? Num outro entendimento, e não entendimento de barganha. Uhum. Entendeu? Tudo que a palavra diz que eu posso. Mas eu tenho que entender que, por exemplo, aquilo que eu até ministrei esses dias atrás. Então eu não preciso obedecer mais nada? Claro que não. Eu tenho que obedecer muito mais ainda, porque eu fui lavado, eu fui resgatado, eu fui remido por Deus, por Jesus, através do sangue de Jesus. Então, hoje, pela fé, eu me aposto de todas as bênçãos e por amor eu faço tudo isso. Não pela lei. Sim. Não a lei pela lei, mas a lei do amor. Essa é a questão. Então eu tenho que orar, eu posso orar, eu posso fazer meu voto, eu posso todas as coisas, mas no prisma diferente. Não estou barganhando, Senhor. Meu coração estou quebrantado e contrito. Eu amo o Senhor e jejum. Eu já experimentei muito isso. Como é gostoso, como é bom, como faz bem para a vida espiritual, né? Mas não como querendo comprar alguma coisa, né? Eu fiz 2 ou 3 jejuns de 12 dias. Eu não fiz para barganhar. Eu fiz porque eu senti que eu tinha que fazer algo diferente. E isso é tão bom. E eu tive uma das experiências, foi aquela experiência que eu tive, que a gente passou junto com o Nilson lá, que o Nilson não morreu porque Deus guardou mesmo, porque ele teria morrido ali. E foi espetacular. Deus foi uma experiência com Deus assim tremenda que eu vivi, né? De restauração, e presenciei, vi isso lá. Então, Deus é transformador mesmo, quando você faz por amor, faz por entrega, sabe, por estar com Jesus. Então, faz toda a diferença isso, né? Em João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, você faz parte pela fé. Você adentra essa aliança pela fé. Jesus é a nossa aliança. Ele deu o seu próprio filho, Jesus, como aliança lá e Isaías já profetizou lá no Isaías 42, de 5 a 7. Já foi profetizado, isso está lá registrado, fala sobre Jesus Cristo. Apocalipse 13:8 diz assim: adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus já estava, Deus já tinha feito essa aliança com Cristo lá na fundação do mundo, né? Depois você vai falar sobre a aliança de Abraão, né? Importante. A aliança era a ideia original de Deus. Todas as alianças já remetiam a Jesus? Todas? Assim, Abraão, Noé, já remetiam? De certa forma, sim. Porque a de Abraão, ela nunca perdeu seu vigor, né? Ela está vigente até o dia de hoje e ela foi ratificada na nova aliança. Eu acho que a de Moisés... A de Moisés, Cristo encerrou. Porque é a velha aliança. Foi de tempo determinado. Exato. Foi de tempo determinado, todas elas. Por exemplo, a de Noé, até hoje, Deus não vai acabar com a terra em água, por conta ele fez uma aliança, e toda vez que a gente vê o arco-íris, aquilo lá é a aliança, Deus fez essa aliança. Então, pode esquecer, a terra não vai acabar em água. Né? Então, a aliança era a ideia original de Deus. Deus é Deus de aliança e sempre oferecerá qualquer que esteja disposto a aceitá-la, né? Todos que aceitarem entram na aliança e são beneficiários da aliança. Ao ler e estudar a palavra, devemos aplicar algumas regras simples, né? Primeiro, devemos perguntar
com quem Deus está falando, pois a Bíblia faz distinção entre três grupos aos quais Deus se dirige. E isso é interessante que Paulo escreveu isso aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 32. Então, os três grupos são judeus, gentios e igreja de Deus. Então, quando a palavra diz, ela está dizendo para quem? Então, a gente tem que entender isso. A igreja de Deus já é na nova aliança. Aos judeus, aí você tem a lei que foi dada aos judeus, lei mosaica. Aí, aos gentios, aos gregos gentios, vai fazer parte também, pela fé, adentrando aquela parte da circuncisão, mas já vai adentrando a nova aliança, os gentios, e a igreja de Deus é um grupo só, judeu e gentio, que é um povo só, que é a igreja de Deus. Não tem separação de judeu e de gentio. Então, outra regra que precisamos entender é que Deus trata esses três grupos de forma diferente. Judeus eu já falei, tem a lei de Moisés, gentios tem a lei da consciência e a igreja tem a lei de Cristo ou a lei do amor. Então, e essa nova aliança começou com a morte de Cristo e depois o derramamento do Espírito Santo e uma nova etapa dali para frente. E aí adentramos a nova aliança. A nova aliança, a palavra diz que é um mistério revelado, né? Isso está em Romanos 16, verso 25. Diz assim: ora, aquele que tem o poder para vos confirmar pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério, oculto nos tempos passados. Em 1 Coríntios 2, 7, diz, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Então, Deus sempre falou de um mistério, sempre houve esse mistério. Esse mistério é a nova aliança. Nos evangelhos, Jesus fala lá, Jesus cita, eu não lembro aonde, porque eu não notei agora. Ele fala do tesouro escondido e da pérola perdida. Parábola, né? São dois versículos, é uma parábola de 2 versículos, né? Um seguido do outro. Então ele fala assim, que o reino de Deus é como um tesouro que está escondido. Então você vende tudo que tem para comprar aquela terra e encontrar esse tesouro. E a pérola, na sequência ele fala, e o reino de Deus é como uma pérola perdida. O mercador vende tudo que ele tem para poder adquirir aquela pérola. Esse tesouro escondido, essa pérola perdida, é a nova aliança. É o mistério de Deus, é o que Paulo fala. O que nós percebemos no nosso estudo, que a gente tem estudado muito? A nova aliança, ela começou quando Cristo falou está consumado. Ali começou a nova aliança. Jesus não ensinou nova aliança. Nós vamos perceber nos ensinos de Jesus, na vida dele, nós vamos verificar na vida de Cristo, Mateus 13, do 44 e 45. 46. Né? Onde está falando sobre o tesouro e a pérola. Então, nós vamos perceber que Jesus fala desse... Agora perdi o fio. Jesus falou que estava consumado. Exato. Quando Jesus fala que está consumado, ele encerra a antiga aliança e começa a nova. Então, Jesus não ensinou a nova aliança. Quem ensina a nova aliança para nós? Paulo. Paulo é quem ensina. Então, se nós queremos aprender sobre nova aliança, nós temos que ir para os ensinos de Paulo. Lá está o ensino sobre a nova aliança. E Paulo não fala assim, isso aqui é o ensino da nova aliança. Não, é um tesouro escondido mesmo.
é um tesouro, é uma pérola de grande valor que nós temos que ler, reler. Mas quando a gente entende a nova aliança, na leitura do Novo Testamento, inclusive nos evangelhos de Jesus e nas cartas paulinas, nos livros de Paulo, nós vamos percebendo toda a nova aliança, toda. Ela está lá. Jesus não fala, isso aqui é a nova aliança, presta atenção. Paulo também não fala, isso aqui é um novo ensino, presta atenção, isso aqui é a nova aliança. Mas Paulo fala que ele recebeu por revelação. Paulo diz que ele recebeu por revelação. E Paulo ficou, quando ele caiu do cavalo, que ele ficou cego, eu creio, sinceramente, essa é a minha fé, eu creio que Paulo recebeu ali, enquanto ele esteve cego, ele recebeu toda uma revelação. Eu creio que Paulo foi aos céus, sabe? Ele recebeu uma ministração direta de Cristo mesmo. Foi algo assim tremendo, porque a gente vai entender a nova aliança nos escritos de Paulo. Nos evangelhos, que é a vida de Jesus, nós vamos entender a nova aliança pela vida de Jesus. Porque Jesus viveu debaixo da antiga aliança. Porque ele tinha que encerrar. O fim da lei é Cristo. Então ele tinha que encerrar toda essa aliança, essa antiga aliança. Então ele viveu debaixo da antiga aliança. Muitas coisas que ele fala normalmente com os fariseus, né, com aqueles que interpelam ele, a gente vai ver Jesus falando para eles, mas façam isso. Por quê? Porque eles estão debaixo da antiga aliança. E Cristo usa a antiga aliança para com eles. Sim. Entendeu? Cristo usa, porque ele está ali até ele morrer, porque não tem testamento com o testador vivo. Então, ele encerra um testamento, que é o antigo, e quando ele fala está consumado, acabou. Então, ele encerrou uma aliança, ele está começando outra. Encerrou uma aliança com regras, e regras bem claras. As regras da antiga aliança estão na Bíblia, no Antigo Testamento e até nos Evangelhos. Nós temos regras da antiga aliança que, até que Jesus cita, inclusive, porque ele estava debaixo da antiga. Sim. Então, essa tem muitas regras. A nova aliança é um mistério. Então, nós temos que entender da nova aliança para entender onde é que estão as regras. As regras da nova aliança são simples, poucas e claras. Mas se a gente não buscar como uma pérola perdida, a gente vai viver debaixo da nova aliança com as regras da velha aliança. Porque as regras da velha aliança estão na Bíblia. As regras da nova aliança, não, elas estão implícitas nos estudos de Paulo. Esse é o mistério. E, aí, e ele fala o quê? Você vai guardar no coração, né? Vários textos lá, não precisa ficar falando, ela está no coração, você vai aprender e vai guardar isso. Então você vai fazer por amor. Essa é a questão, né? Olha, ela é como um tesouro escondido. O tesouro escondido da nova aliança é que Deus fez a aliança com Jesus. Ele não fez com a igreja. Assim como nas próximas aulas, nós vamos passar mais detalhadamente. Assim como lá com Abraão, em Gênesis 15, Deus não fez uma aliança com Abraão. E ali a gente tem que ler o texto mesmo para entender como é que foi aquela aliança. E a gente não vai fazer isso hoje. Nas próximas aulas a gente vai ler o texto e vai identificar aquela aliança, todas as partes. Aquela aliança não foi feita com Abraão. Abraão entrou pela fé e recebeu as promessas. E, igualmente, esse que é o tesouro escondido. Deus faz a aliança com Cristo, com Jesus, e nós, como Abraão, entramos pela fé e recebemos as promessas. Então, nós somos herdeiros das promessas, assim como Abraão foi.
que entrou pela fé. Abraão, ele herdou as promessas porque creu. Isso está escrito em Gálatas, tá? Ali em Gênesis, eu vou falar assim porque está aqui na sequência. Olha, ali em Gênesis 15, a chegada da noite veio a escuridão. Ali onde Deus pede para Abraão levar os animais, para que eles fizessem uma aliança. Uhum. Então chegou a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. Dois elementos. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento, fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão. Então, Deus fez ali uma aliança de sangue com Abraão, mas Abraão não participou da aliança. Quais foram os dois que passaram pelo meio? Porque esse era o normal da aliança. Dividir os animais e quem ia fazer a aliança, as duas partes passavam entre os animais. Abraão não passou, Abraão dormiu. Quem passou entre os animais? O braseiro, que saía fumaça, e a tocha de fogo. Deus, representado no braseiro, que saía fumaça, e Jesus, representado na tocha de fogo. Então, Deus e Jesus fizeram uma aliança ali. E Abraão, a hora que ele acordou, a aliança já tinha acontecido. Abraão entrou pela fé, ou seja, ele creu. Ele creu naquela aliança. Qual é o mérito de Abraão? A gente vai ler tudo isso em Gálatas. Qual é o mérito de Abraão? O mérito de Abraão foi ter crido naquela aliança, daqueles dois elementos que passaram. E se a gente perceber ali pela palavra de Deus, Abraão nem viu eles passarem. Abraão dormiu, entrou em um profundo sono. Mas ele creu. E esse foi o mérito de Abraão. Ele não viu e mesmo assim ele creu. É a mesma coisa nós hoje. Deus fez com Jesus na cruz uma aliança. Deus fez com Jesus na cruz uma aliança. E nós, igualmente, Abraão, pela fé, cremos nessa aliança e entramos e recebemos as promessas pela fé. Então, esse é um mistério. O mistério é que Deus fez essa aliança com Jesus. A nova aliança é feita com Jesus, por isso que ela é inquebrável. Deus fez a aliança com Abraão e ela permaneceu até a cruz. Na cruz foi ratificada. Mas no meio do caminho, Deus fez aliança com o homem, com os judeus, que é a aliança do Sinai. Então ali Deus fez uma aliança com o homem totalmente... Aí quando nós lemos Hebreus, nós vamos ver a fragilidade daquela aliança. Porque o homem não conseguiu cumprir a sua parte naquela aliança. Quem é o homem? O homem é o judeu mesmo, é a nação israelita. Então eles não conseguiram. Eles quebraram logo de cara, lembra disso? Lembra no Sinai? O Moisés ainda estava lá em cima, quando ele desceu, o que eles tinham feito? O bezerro de ouro. Então eles não conseguiram manter aquela aliança com Deus. O homem não conseguiu. Por isso, em Hebreus, nós vamos perceber, pela leitura do livro, estudo de Hebreus, ele fala claramente que aquela aliança era totalmente frágil. Por isso, Deus tinha que fazer a nova aliança com Cristo. Então, aquela aliança não serve mais. Mas aí você fala, mas e os judeus que estão lá? Aí Paulo fala, se você quer seguir a lei, então siga toda ela. Tá certo? Então, se eles querem seguir, eles têm que seguir toda ela. E eles estão lá, fazendo das tripas o coração lá para fazer a parte deles. E não é fácil. Para o homem é muito difícil. O que o homem se torna quando ele tenta
fazer coisas para agradar a Deus, religioso. Ele se torna religioso. Porque é difícil ao homem fazer coisas para agradar a Deus. É muito difícil. O padrão de Deus não é o nosso padrão. E Deus, já sabendo disso, ele fez uma aliança com quem não quebrou e não quebra aliança, que é Cristo. E nós, pela fé, entramos e herdamos todas as promessas. Essa é a coisa mais tremenda. Quando a gente fala da aliança, da nova aliança, a gente olha para a cruz e dá a impressão de que ela é só para resgatar pecado. Mas ela é muito mais que isso. E à medida que nós formos estudando, nós vamos perceber que ela é muito mais que só resgatar o pecado, que só redimir o pecado. Esse é o maior benefício da cruz. Pode falar. Lá na passagem que a senhora colocou de Abraão em sono, né? E a aliança feita Deus e Jesus, não tem o Espírito Santo. Não. Quando Jesus vai subir aos céus, ele faz a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e ele está em nós, está conosco. Aquilo dali da parte de Jesus para a gente, já colocando assim, que ali a gente pode colocar que o Espírito Santo, ele também não era só uma promessa, vai vir assim, mas ele é parte de uma aliança de Jesus conosco também. Da nova aliança, né? É parte da nova aliança, sim. É o poder de Deus em nós para vivermos com o Senhor e cumprindo com o poder, com aquela explosão do Espírito Santo dentro de nós para fazer as obras, né? Toda a capacitação veio através do Espírito Santo. A nova aliança, ela inaugurou ali com Cristo a nossa união mística com Cristo. Ela inaugurou a nossa união mística. A palavra é essa mesmo. Quando eu fiz teologia, a gente estuda essa questão da união mística. Só que eu estudei com os presbiterianos, né? Eles também não têm essa visão, né? Eles têm uma visão mais da graça. Mas essa visão da nova aliança, que a gente está estudando, eles também não tinham. Então ficava assim aquela união mística, assim, legal, tá, mas, né? E aí? Mas hoje, com o estudo da nova aliança, que a gente vai entender essa união mística que nós temos em Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, é muito mais do que perdoar pecado. É uma união mística com Ele. Porque aí, e essa é a nova aliança. Essa união mística com Cristo, que Paulo tenta explicar nele, com ele, por ele. Você pega Efésios 1, diz que qual é o nosso lugar hoje? O nosso lugar é assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a união mística. Isso nós ganhamos na cruz com a nova aliança. Então, isso é fato. Não é conto da carochinha. Nós tivemos a sorte de, há 30 anos atrás, meu sogro também, ele também participou, nós fomos estudar. E nós, naquela época, já tivemos uma consciência, mas a gente não tinha essa revelação da nova aliança. Mas essa questão desse em Cristo, né, que como é que a gente chama isso? Como é que é? Ai, meu material está lá em cima. Quem nós somos em Cristo. Tá? Quem nós somos em Cristo. Você falou disso domingo. Da identidade? Identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Isso é a nova aliança. É a identidade.
É a identidade, quem nós somos em Cristo. Então, isso aí nós aprendemos bastante naquela época. Então, isso está bem intrínseco, mas a gente só foi perceber a grandiosidade daquele estudo quando nós tivemos agora a revelação da nova aliança. Quando a gente percebeu que o que Cristo fez na cruz é algo assim, é tremendo. Por isso, a gente fica sem palavras, porque é algo tremendo mesmo. E à medida que nós formos estudando a nova aliança, a dimensão que ela tem, a dimensão que ela ocupa, ela é muito superior à antiga. Nós começamos a estudar esse assunto porque a chamada do pastor que teve essa revelação foi assim: as suas orações são ouvidas? Quantos dos seus pedidos? Né? Quantos pedidos de oração você tem feito a Deus e Ele tem respondido? Eu falei, puxa vida, não, Deus responde algumas orações, mas nem todas, infelizmente. Muitas orações que a gente faz, aí ele falou, Deus não responde a oração por quê? Porque vocês usam a nova aliança, mas usa as regras da antiga aliança para fazer oração. E a oração da nova aliança não tem nada a ver com as regras da antiga aliança. Não tem nada a ver. Então, quando nós oramos a Deus na nova aliança, nós não podemos pedir a Deus. Já estamos nele. Se a gente está nele, nós somos um com ele. Exato. Tudo que é dele é meu. Identidade, é a questão de identidade, né? Que eu preguei domingo. Eu sou um com Cristo. Eu faço parte da aliança com Cristo. Eu tomei posse dela. Então... Por que a gente vai ficar pedindo? Se em Efésios diz que todas as bênçãos espirituais, o Senhor já nos deu todas as bênçãos espirituais. Quando nós pedimos a Deus alguma coisa em oração, nós estamos tentando forçar a Deus a nos dar algo. A convencer Deus. E isso é coisa da antiga aliança. Parece até que a fé, a gente fica tentando usar ela de um jeito para aplicar ela de um jeito. E, na verdade, a fé já é assim. Eu já creio que eu já estou nele. Exato. Exato. É mesmo que você fala assim... Porque eu creio, né? Fazer um pedido para ele porque eu creio. Não, eu creio que eu já estou nele. Tá. Aí você fala, Senhor, me cura. Não, aí ele fica olhando para nós, né, como se isso pudesse acontecer, e fala assim, meu filho, minha filha, você já é curada, é só você tomar posse disso. É a mesma coisa, é o seguinte, olha, Deus me deu, Zé Roberto, eu te dei esse celular é teu, eu estou dando para você. Aí você fala assim, ai Deus, me dá esse celular. Aí amanhã, Deus, me dá esse celular. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apossar, eu tenho que pegar. Ele já me deu. Parece que você fala assim, pô, você é maluco, cara? Eu já te dei. Eu já te dei, você fica me pedindo? Por que você está pedindo de novo? Você está... Aí, essa é uma das razões porque as coisas não acontecem. Exatamente. Porque a gente não tem fé para tomar posse daquilo que já foi dado. E já foi dado na cruz. Então, eu tenho que fazer o quê? Agradecer. Às vezes, é aquilo que Paulo explica lá. Você tem que acrescentar a paciência, a perseverança, porque as coisas não são no tempo da gente. As coisas são no tempo que Deus quer realizar, mas Ele já deu. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito estabelecido. Agora... É meu, a bênção é minha, a cura é minha, a vitória é minha. A prosperidade.
Eu tenho que tomar posse e aguardar no coração, com fé, que isso já aconteceu. Olha, eu comentei domingo, você não estava. Eu não sei se você assistiu o culto que eu falei da minha cura do dente. Não, não vi. Assistiu? Não vi. Tá. Então eu vou falar rapidamente para você. Eu sofri muito com o dente, lembra disso? Esse começo de ano todo, por conta da mastigação, né? Sofro de ATM. Então, aí não teve jeito, eu perdi o dente, arrancou. Quando eu saí do dentista, o dente anterior ao que eu perdi, já estava com todos os sinais de que eu ia perder aquele dente de novo. Só que eu fiquei quieta, eu falei, meu Deus, não é possível. Estava com todos os sinais. Eu bebia água, doía, eu não conseguia mastigar, todos os sinais. E eu fiquei uns 2 meses, né, sofrendo aquilo lá, mas era algo fácil, então eu toquei a vida. Nem comentei com ele, falei nada. Até que começou a latejar violentamente. Foi numa quinta-feira, começou a doer mesmo. Eu tomei remédio forte, né? Os quais eu tomei durante o começo do ano todo, e nada, ele não resolveu. Eu sofri quinta, sexta. No sábado à tarde, eu sentei na minha cama, eu tinha acabado de estudar, né? Esse assunto estava borbulhando. Eu falei, Senhor, eu vou pôr em prática. Eu vou pôr em prática. O Senhor tem um dente para mim aí em cima, do jeito que eu preciso, restaurado. E eu simplesmente tomei posse. Para ajudar mesmo, eu fui para a internet, cacei o dente. Aí visualizei o dente. Quando eu fechei... Aquilo que o Poyong Cho fala, né? Aí quando eu tinha a imagem clara do dente na minha mente, eu orei. Falei, Senhor, o Senhor tem um dente igual a esse para mim, sem problemas. Sem rachadura, porque o problema é que eu trinco as raízes. Eu falei, completamente restaurado, raiz sedimentada, Senhor, eu quero esse dente. Aí fechei os olhos e falei, Pai, manda esse dente para mim, em nome do Senhor Jesus, me manda esse dente. Envia um anjo agora. Eu fiz bem assim mesmo. Envia um anjo agora, Senhor. Envia um anjo agora com o meu dente. Eu vou fazer um ato profético aqui. Assim como eu abro a boca para o dentista, eu vou abrir a boca ao Senhor para receber esse dente. Eu abri a boca. E nem quando você faz estar no dentista. Fiz um ato profético mesmo. Aí recebi e falei, agora, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por esse dente que eu acabei de receber. Tomo posse dele e recebi. E fiquei agradecendo. Você pensa que a dor passou? A dor não passou. Mas aí eu já estava determinada. Eu já tinha recebido o meu dente. Eu falei, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por esse dente. Então, a partir daquele momento, eu comecei a agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço por esse dente. Aí nós tínhamos uma visita ali à tarde. E aí eu tomei banho, me troquei, ele também, o dente doendo, e eu agradecendo a Deus. Ele nem ficou sabendo dessa minha oração com Deus, não. Ele participou dessa aliança. Ele só sabia que eu estava com dor de dente, mas eu continuei agradecendo a Deus. Aí nós fomos para a nossa visita na casa da Luana. Quando nós chegamos lá no estacionamento do prédio dela, que a gente caminhou todo aquele trecho, quando cheguei perto ali do apartamento dela, ali, que eu dei conta de que eu estava sem dor. Eu falei, Jesus, estou sem dor. E eu não tinha tomado remédio nenhum naquele sábado. Não tinha adiantado mesmo, tomei na quinta, na sexta não adiantou, no sábado nem tomei. Subimos, aí conversa vai, tá, e conversa, pá. Depois que terminamos, ali, né, comemos um lanche e tal, conversamos bastante. Quando o Alê pediu oração,
é que eu me dei conta de que eu estava completamente sem dor. Eu nem lembrava mais do dente. Aí, na hora, eu falei assim, olha, eu preciso contar um testemunho aqui. Falei até antes dele fazer o pedido de oração dele. Aí, testemunhei, eu falei, eu agradeço a Deus. E, a partir daquele dia para cá, nunca mais eu senti nada com esse dente. Nunca mais. Então, e eu fui completamente restaurado o dente. Entendeu? E esse é um novo modelo de vida que a gente tem que ter em Cristo Jesus, na nova aliança. Tomar posse daquilo que nós já temos em Cristo. Só que a antiga aliança na nossa vida é muito forte. Por causa do ensino. É a vida inteira. É uma decisão de viver, né, a nova aliança. De mudança. Você vai mudar. No começo, quando a gente começou a estudar, era difícil até para orar. Falei, puxa, como é que a gente ora agora? É confrontador, né? No começo a gente ficava olhando para a cara do outro. Falei, e agora? Como é que a gente vai orar? Como é que a gente vai orar agora? Nós estamos tão acostumados a pedir para Deus que o não pedir é muito difícil. É orar em línguas e agradecer. É muito difícil não pedir, porque a gente tem muito costume de pedir. A gente colocou o pedir na regra, né? Acho que nem tinha na regra antiga, mas a gente colocou, né? Não, a regra antiga tem os pedidos. O pedir lá. Segundo a Crônicas. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Isso é antiga aliança. Se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Isso é antiga aliança. Então, mas é que aí, hoje vamos supor, falar da nação, igual mês de setembro, daqui a pouco, né, dependência, chega aquele período, e também entrando daqui a pouco no período de perdão, Yom Kippur, desse mês para o próximo, essas datas aí todas assim. Então, todo mundo, quando a gente fala, você falou do Crônicas, aí me veio assim, tá, mas a gente tem que fazer as coisas de uma outra forma, de uma outra mentalidade. Então, a gente sempre pediu, mas a gente pedia, não eram só coisas, digamos assim, para nós nesse aspecto, eram essas coisas igual, vou pedir perdão pela nação, vou pedir perdão pelo pecado do antepassado, não. Hoje, crendo, né, em fé, que nós estamos, né, no que Jesus conquistou para nós estamos nessa aliança, nós estamos com o Pai, ok? Estamos nele. Aí, de que jeito que nós temos que orar, por exemplo, para esses pedidos de perdão? Eu entendo o seguinte, você é um reconhecimento, é aquela coisa, eu fiz, Senhor, mas agora eu tive a consciência de que eu errei. Então, eu confesso e deixo aquilo que a palavra diz. Aquele que confessa e deixa, acha misericórdia, né? Isso aí está na nova aliança já. Tá lá. A oração por nação, por pessoas, essa é oração intercessória. Mas a oração por pedido de perdão, por exemplo, do Yom Kippur, não faz sentido. Eu nunca fiz o jejum do Yom Kippur, porque eu nunca vi sentido. Porque de uma maneira diferente do que eu vejo hoje, mas eu olhava e não via sentido. Eu falei, eu não vejo sentido, porque Cristo para mim não fazia sentido. Então, eu nunca fiz. Mas ok, quem quer fazer, faz. Mas hoje, por exemplo, o Yom Kippur, para mim, ele tem um valor muito grande. Por quê? Porque olhando para ele, eu dou muito mais valor ao que Cristo fez na cruz. Sim. Entendeu? É porque ali não existia, foi antes de Cristo e ali... Não, ali é a antiga aliança mesmo. Dependia do sacerdote do homem. Do sumo sacerdote ser aprovado lá dependia no do Santíssimo. Homem. Então, você entendeu? Exatamente, totalmente. Totalmente
ali a dependência do homem mesmo. Então, não vejo, nunca vi sentido, então eu nunca fiz jejum de Yom Kippur. Nunca fiz. Mas ok. Eu sempre olhei para o Yom Kippur apontando para Cristo. E para mim, hoje, ele continua tendo muito valor porque ele mostra para mim o tamanho do sacrifício que Cristo fez na cruz. Sim. O tamanho. Ou seja, se Cristo não tivesse feito aquilo na cruz, talvez a gente tivesse hoje que fazer tudo aquilo, todo aquele ritual lá. É verdade. Não é? Porque era a única maneira de se chegar a Deus. E Cristo acabou com isso. Eu estava participando de um estudo, né, de um paraxá, e aí ele estava falando dos sacrifícios todos no templo e tal, né? E aí trouxe para Jesus, tal, igual a gente falou um pouquinho aqui, né? E aí, esse dia, eu até parei como dizer assim, até comecei a ir um pouco com a cara do fariseu daquela época, porque eles ficavam espiando muito Jesus, espiando muito. Tinha umas passagens da Bíblia que, tipo assim, nossa, era chato, eles eram chatos, sabe? Assim, nossa, cara chato, assim, não era... Aí eu até relevei um pouco o jeito deles ficar espiando Jesus. Falei, ah, tá bom, agora já até dei uma relevada neles. Mas Cristo acabou com tudo isso. Olha, só da gente identificar isso já é um ganho muito grande. É um ganho muito grande. E, infelizmente, assim, um número muito grande de igrejas, assim, tipo 90% das igrejas mesmo, elas fazem uma mistura da antiga com a nova aliança. Igualzinho a gente fazia. É verdade. Igualzinho a gente fazia. Todas as igrejas fazem. Entra na plenitude da nova aliança, né? Não de regras mesmo. Crê na nova aliança, ok? Que é Cristo, a cruz, mas as regras da antiga aliança, vive a nova aliança com as regras da antiga aliança. Porque é aquilo que eu falei no começo. As regras da antiga aliança, elas estão escritas. É fácil de identificá-las, de observá-las e segui-las. As regras da nova aliança, não. Ela é um tesouro que nós temos que achar. E é por amor, né? Lembrei de você. É muito mais profundo. Lembrei de quando você fez um trilho com a gente, falando do descanso do sábado. E você contando da sua experiência, do que se tornou entrar, e você até fazia assim com a mãozinha, entrar no descanso, sabe? No descanso. E aí eu lembrei disso, porque era uma coisa que era uma lei, era uma regra, é um dia do Senhor, mas se não vier a revelação e no seu amor daquilo, que é toda vez, agora eu vou lembrar de Paulo, toda vez eu acho que eu vou me achegar a Deus e vou falar, revela no meu coração, se eu estou vendo algo, fazendo algo por uma lei, trazendo aquilo na minha vida como uma obrigação, porque eu aprendi muito assim. Religião, né? Como religião. Como religião. Revela isso no meu coração. Revela se eu estou sendo religiosa. E aí, meus sogros, o que vocês falam disso aí? Tudo que vocês ouviram? Eu estou examinando ainda. Está aprendendo. Mas falo francamente, eu sempre vivi a aliança. Sempre vivi. Sempre vi. Em que sentido? A nova aliança, como se diz, a Bíblia ensina que é um pouco aqui, um pouco ali. E esse um pouco ali, um pouco aqui, foi, por exemplo, Abraão, ele mesmo testemunhou, Deus testemunhou dele dizendo, Abraão viu e alegrou-se. Então, ele já enxergou Jesus, que veio consolidar a nova aliança, tudo. Olha,
Moisés falou, o Senhor vosso Deus lhe dará um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis, falando Jesus. Exato. Então, todas as pessoas que profetizaram de Jesus, eles tiveram vislumbres. A lei não era perfeita mesmo, não era perfeita. Mas eram sombras dos bens futuros. Exatamente. Jesus, o bem futuro quem era? Jesus. Jesus veio, derramou o seu sangue, sem culpa, derramou o seu sangue, morreu por nós. Agora, a nova aliança é como se diz, é um derramar de coisa, é abundantemente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não há motivo de a pessoa ficar desesperada, porque ele vive, pode usufruir dessa abundante graça que é oferecida. Eu sempre pensei isso dessa forma. E eu vou dizer para você, havendo sinceridade no coração, o próprio Espírito fala com o nosso Espírito, testifica com o nosso Espírito. Isso mesmo. Até mesmo nos avisando muitas vezes interiormente que nós não estamos certos em determinados pontos. Eu tenho observado isso, Deus falando. Apresenta figuras na minha frente. Eu dou graças a Deus por isso. Amém. Amém, papi. Amém. Amém, queridos. Amém. A gente já está com quase 1h15. 1h15 mais. Vamos encerrar. Deixar para mais para semana que vem. A gente pega mais. Amém? Esse assunto é maravilhoso. E isso aqui é só o comecinho. Ora para nós. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo que passamos na tua presença. Senhor, por trazeres a nós, Senhor Deus, o entendimento, revelação e crescimento na tua palavra. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, que os olhos do nosso entendimento se abram a cada dia, Senhor Deus, para a sua palavra. E possamos com isso, ó Pai, usufruir de tudo que o Senhor tem para nós. E com isso, meu Deus, sermos nessa terra tuas testemunhas fiéis, Senhor Jesus, e que vivendo a plenitude aqui na terra, as pessoas possam olhar e querer o Senhor nas nossas vidas. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. E o print? Deus abençoe. Quer um print? Vamos tirar um print. Eu fiz um print já. Deixa eu fazer um aqui também. Amém. Deus abençoe. Beijão para vocês. Até Beijo domingo. para vocês. Beijo para todos. Tchau.